E queria falando de alguma coisa muito importante no Atos dos Apóstolos, capítulo 12, no versículo 5 até o versículo 10. Queria falando disso. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilhargada, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: sigue-te e ata as tuas alparcas. E ele fez assim. Disse-lhe: mas lança às costas a tua capa, segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passara a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Quero falar da porta do acesso da grandeza. Alguma coisa tão importante. Na primeira fase, o Pedro estava preso na prisão, com as cadeias, com as guardas, e que essas guardas impediam, porque sabia que no dia seguinte Pedro deveria se apresentar diante do Herodes para ser morto. E como já a igreja orava, e queria dizendo que a oração tem eficácia para trazer o sobrenatural de Deus. E Deus respondeu à oração da igreja e mandou o seu anjo. E o anjo chega na prisão, encontra Pedro dormindo. Quer dizendo, Pedro descansou. Olha, é uma coisa incrível. Todo mundo, quando ouça uma história que amanhã vai ser morto, penso que ele vai passando toda a noite sem dormir. Mas Pedro dormiu, a ver que ele vai morrendo, porque ele sabia que a vida e a morte estava nas mãos do Senhor. Ele descansou. E Deus envia o anjo, encontra o Pedro dormindo. E quando Pedro fez acordar o Pedro, e diz ao Pedro: toma as suas sandálias, toma o seu cinto, toma a tua capa. E Pedro estava vendo isso como uma visão, não estava vendo isso como uma realidade, porque ele sabia que ele estava preso, acorrentado, com as cadeias, com as guardas. De repente, o anjo levou Pedro a sair na primeira porta e chegar na porta da cidade. E que eu queria repeti-lo: a porta da cidade. Qual é a porta da cidade da entrada? Era a porta de ferros. Mas eu queria declarar todos os ferros, todas as prisões que ligam a tua vida, vai caindo no nome de Jesus. Eu declaro que o poder de Deus há de enviar o seu anjo para te libertar na prisão. E que essa prisão que impedia o progresso do Pedro, e o Pedro deveria entrar na cidade. Olha, deixa de te dizendo, e disseram que na rua principal da cidade, e para você aceder naquela rua principal da cidade, havia a porta
porta de ferros. E eu declaro que todas as portas de ferros vai se abrir no nome de Jesus. Todas as portas que impedem o teu progresso há de cair no nome de Jesus. Deixa eu te dizer, as embaixadas se encontram na cidade. As grandes personalidades se encontram na cidade. Os grandes hotéis de 5 estrelas se encontram na cidade. E que as grandes lojas se encontram na cidade. E que Deus quer abrir as portas para a tua vida, para você encontrar com as pessoas importantes da vida, da cidade, do país. As embaixadas se encontram onde? Na cidade. As grandes personalidades se encontram onde? Na cidade. Os ministérios se encontram onde? Na cidade. Que Deus vai te fazendo a fazer um encontro com as grandes personalidades. Que eu queria te dizendo onde você está, pode dizer amém, porque você vai ter acesso nas portas grandes, e que Deus quer abrir essa porta de ferro.